Bom dia, professora. Bom dia a todos. Hoje eu e a minha dupla iremos falar sobre os éteres. A minha dupla é composta por mim, Ana Paula Reis e a Gisele Fernandes. Na disciplina de Princípios Químicos em Farmácia, na turma FA2NA2. Abordando um pouco sobre o sumário, temos 5 tópicos para explicar, que são os objetivos do trabalho, a introdução, abordando sobre os éteres, novamente abordando sobre os éteres e atividades de fixação. Nosso objetivo do trabalho é saber sobre a importância dos éteres e falar para vocês e ter profundidade de conhecimento a mais sobre esse composto. Abordando um pouco sobre os éteres, eles são compostos orgânicos caracterizados pela presença de um átomo de oxigênio ligado a 2 radicais orgânicos. Eles são derivados de álcools por meio da substituição do hidrogênio do grupo hidroxila por um grupo carbônico, podendo ser o metil, etil, dentre outros. Sua estrutura básica pode ser representada da seguinte maneira que vocês podem ver na imagem abaixo. Bom dia, professora. Bom dia, turma. Eu vou falar sobre o RR, que são radicais orgânicos. Os éteres, eles são compostos orgânicos caracterizados pela presença de um átomo de oxigênio O, ligado a 2 radicais monovalentes, alquila, ou seja, hidrocarbonetos, grupos orgânicos. Fórmula estrutural. Os éteres, eles podem ser caracterizados pela presença do átomo de oxigênio ligado a 2 grupos orgânicos, o éter etílico, que faz parte dessa classe de compostos e possui outras denominações como éter sulfúrico, éter butílico ou etoexcitano. Métodos de obtenção e desidratação intermolecular de álcools. A desidratação intermolecular de álcools é quando a reação ocorre entre moléculas, ocorrendo perda de uma molécula de água para cada 2 moléculas de álcool. As reações orgânicas de desidratação intermolecular dos álcools é muito importante porque produz éteres que são muito utilizados na purificação de fármacos. Nomenclatura dos éteres. A nomenclatura dos éteres, ela segue uma regra fixa estabelecida. Inicia-se o nome dos éteres pelo prefixo de menor número de carbonos. Os prefixos são: o que tem um carbono é met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbono but, 5 carbono pent, 6 carbono hex, 7 carbono hept, 8 carbono oct, 9 carbonos non, 10 carbono dec. O segundo, ele usa o termo intermediário ox. Aplicações de pólvoras e solvente na medicina. O éter etílico, ele possui como propriedade característica a extrema volatilidade de resinas e óleos, como também no preparo de pólvora e também seda artificial. E também ele se destacava-se como na utilização da medicina, que ele era muito importante, sendo usado como analgésico e na preparação de medicamentos. Principal éter. O éter mais comum é o etocetano, conhecido também como éter dietílico, éter etílico, éter sulfúrico ou simplesmente éter. É facilmente encontrado em farmácias e foi obtido pela primeira vez no século XVI por Valeros Gomes. As considerações finais. Importância dos éteres. Como eu falei no slide anterior, os éteres eles eram usados como solventes de óleos, gorduras, resinas e na fabricação de seda artificial. Dentre as variadas aplicações dos éteres, se destacava sua utilização na medicina, que era muito importante,
sendo usado também como analgésico e preparação de medicamentos. Relação dos éteres com a vida e natureza. Os éteres ele foi muito utilizado em cirurgias como analgésico por inalação a partir de 1842. Porém, ele passou a ser substituído com o tempo, porque é muito volátil e inflamável, levando a risco de explosões durante a cirurgia, além de ser tóxico. E também ele causa muita irritação no trato respiratório e mal-estar ao paciente. Atualmente, ele é mais utilizado como solvente apolar em laboratórios e indústria, principalmente na extração de óleos, gorduras, essências, perfumes, entre outros compostos de fontes vegetais e animais. Falando agora um pouco sobre a atividade, essa foi a mais fácil, entre aspas, que eu consegui pegar da internet. Ela, como você pode ver, mostra um composto e pede para vocês fazerem a nomenclação deles, de acordo com a IUPAC. Se a professora quiser, ela pode pausar um pouco o áudio, que aí vocês podem tentar fazer. Continuando melhor a atividade agora. A professora na aula passada tinha falado um pouco sobre eliminar a resposta que de cara é errada. Nessa, podemos eliminar as letras C, D e E, pois ele representa o nome de éster, cetona e aldeído, respectivamente. Bom, sabemos que a estrutura é um éter, por representar dois radicais ligados ao carbono. Então, antes de montar o nome oficial do éter, devemos identificar os radicais maior e menor. Aqui nesse composto, podemos ver que os radicais menor é o que está do lado esquerdo, antes do oxigênio, e o lado maior é o depois do oxigênio no lado direito. Ok, como o radical maior é uma estrutura ramificada, devemos localizar a cadeia principal, aquela com maior número de carbono. Então, no carbono primeiro, temos a presença de um radical metil. Então, para montar um nome, fazemos o seguinte. Primeiro, utilizamos o prefixo do radical menor, que é éter. Acrescentamos o termo oxi, que então fica etoxi. Escrevemos o termo metil para indicar o radical CH3 na cadeia principal. Então, vai ficar etoximetil. E depois, a gente tem o prefixo do número de carbonos da cadeia principal, que é prop. Então fica hexometilprop, e o infixo an, referente às ligações simples entre os átomos de carbono da cadeia principal. E tendo então hexometilpropan, e por fim colocamos o vogal O, após o infixo an, que fica etoximetilpropano, sendo então a letra B.